Galera, e o Flamengo que venceu mais um jogo e a mídia paulista está impressionada com o que Felipe Luiz está fazendo no comando do Flamengo. Dá só uma olhada. O Flamengo venceu hoje no Maracanã um time que estava há 16 jogos sem perder. Há 16 jogos que o Internacional não perdia. O Internacional, se vencesse o Flamengo, poderia brigar firme ainda pelo título brasileiro. E o Flamengo do Felipe Luiz tem mais uma vitória. Mais um bom resultado contra um adversário difícil. E a gente precisa trazer, eu já vou falar com o Kaique Lima, da nossa produção, os números do Flamengo do Felipe Luiz. E vale a pena deixar claro, não é número do Flamengo do Tite que vai crescer muito com o estadual, não. Felipe Luiz só teve Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Tite teve um bando de jogo mequetrefe no Campeonato Carioca. O Tite teve um bando de jogo mequetrefe na Libertadores, contra Palestino, contra um bando de time que não existe. E mesmo assim ficou disputando ali para ver se passava para a fase final da Libertadores. Então, que bom que o Tite foi embora, que o Felipe Luiz assumiu. Mais uma ótima jornada do Flamengo de Felipe Luiz, especialmente pela primeira etapa, quando abriu 3-0 sobre o Internacional. Um placar até elástico demais, pelo que as duas equipes apresentam no momento. O Inter reagiu no segundo tempo, descontou, quase empatou. Rossi apareceu bem na segunda etapa para impedir o gol de empate, mas, na minha opinião, errou nos dois gols do time gaúcho. O Inter também errou muito defensivamente, né? O Flamengo chegou com facilidade aos 3 gols no intervalo do jogo, num período do jogo em que a equipe colorada esteve mal, esteve descontrolada, mas os méritos do Flamengo por continuar jogando sério, pressionando a saída de bola do adversário, buscando gol o tempo todo, encarando uma partida do Campeonato Brasileiro com a seriedade que ela merece, independentemente de o time não ter mais qualquer chance de título. O Inter também fica fora, já não tem mais possibilidades com essa derrota, perde a sua longa invencibilidade, que o Flamengo quase conseguiu derrubar no jogo em Porto Alegre, que terminou 1-1, pois sofreu um gol já no finalzinho da partida quando vencia por 1-0, teve até a chance de matar com o Alcaraz, que entrou muito mal no jogo nesse domingo, visivelmente nervoso. A parada das férias vai ser fundamental para o argentino dar uma descansada e depois voltar mais adaptado, começando a temporada 2025, para poder render aquilo que dele se espera. Mas foi um ótimo jogo, times que jogam no ataque, times que buscam gol. Felipe Luiz e Roger Machado, 2 técnicos que têm muita responsabilidade na boa qualidade do espetáculo visto do Maracanã, e o placar de 3-2 até acaba sendo justo. Os 3-0 do primeiro tempo foram um pouco exagerados até. O Flamengo vence e assume momentaneamente o 3º lugar na classificação do Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo do Flamengo foi uma aula. Impressionante. 3-0. E poderia ter sido mais, hein? Se vira o primeiro tempo uns 4 ou 5, não seria exagero nenhum. O Flamengo deu uma aula de futebol no primeiro tempo. Uma aula de futebol. Gerson de novo jogando bolão. O Michael fez 2 gols na etapa inicial. O outro foi marcado pelo Léo Ortiz, o zagueiro. E o Internacional não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. Quando você joga assim com um time como é o Flamengo, o prejuízo vem. O castigo vem. Até porque o Flamengo não é um time que se contenta com o resultado de um gol. Quando ele abre o marcador, ele não faz o que todo mundo faz no futebol brasileiro. Ou seja, 1-0 e volta para a defesa para explorar o contra-ataque, os espaços que o adversário naturalmente vai ceder, porque vai tentar o gol de empate. Não, o Flamengo fez 1-0, continuou em cima. Fez 2-0, continuou em cima. Fez 3-0, continuou em cima. Era um time insaciável, com um poder de recuperação de bola impressionante. Marcação firme quem tinha a bola, e quando não conseguia dominar a bola, fazia falta. Não tinha problema nenhum, faz a falta. Não tem problema, não vamos deixar os caras chegarem lá. Por quê? Porque a melhor estratégia, assim pensa o Felipe Luiz, o treinador do Flamengo, que é um treinador, para mim, que vai bater rapidamente como o melhor treinador brasileiro em atividade no futebol nacional, tá? Nacional. Não tem ninguém importante dirigindo o time brasileiro fora do país. Mas o Felipe Luiz faz um trabalho impressionante. Ele não deixa o time esmorecer. Claro que você fazer isso em 2 períodos de jogo é difícil, cansa, há que se ter um grande preparo físico. E para fazer isso, quando bateu o intervalo, o Felipe Luiz, por exemplo, poderia ter feito as alterações, sei lá, mais 3 alterações. Para botar gente com caixa,
com gás para continuar fazendo essa marcação, mas ele não fez isso. Continuou com o mesmo time do primeiro tempo. No segundo tempo, o pessoal abriu a boca, botou a língua para fora e o Internacional foi pro jogo. Foi pro jogo e conseguiu fazer 2 gols e por pouco não empatou a partida. De qualquer maneira, foi um jogão no Maracanã, um jogão. O Flamengo não tinha mais nada a ver com a competição. Já ganhou a Copa do Brasil, já não tinha mais chance no Brasileiro. Fecha o ano bem, com um título legal, de expressão, que o garante na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. E é um título, o que é muito importante. Mais do que isso, o Flamengo encerra essa temporada, tem mais 2 jogos ainda pela frente, mas encerra a temporada de maneira legal, mostrando que 2025 pode ser um ano de conquistas também, porque o elenco é ótimo e esse treinador também é completamente diferenciado dos demais. Gostei demais. Na verdade, o Flamengo foi muito bem no primeiro tempo e não foi tão bem no segundo tempo. Mas por quê? Vou explicar para vocês. Primeiro vamos falar do primeiro tempo avassalador do rubro-negro. O time totalmente compacto, ótima transição defensiva, ótima transição ofensiva, os jogadores sabendo muito bem o que fazer. Até publiquei nas minhas redes sociais como é gostoso ver o Flamengo com o técnico Felipe Luiz. Mas eu não vou ser engenheiro de obra pronta e dizer que se o Felipe Luiz tivesse chegado antes, tudo poderia ser diferente. Botafogo não seria campeão da Libertadores. O Flamengo que seria... Gente, não dá para dizer isso. Eu acho que a gente tem que pensar na frente. E o futuro é super promissor ao técnico Felipe Luiz. E por que eu falo isso? Mesmo ele diante de um cenário terrível, porque ele pegou o Flamengo todo bagunçado. Embora ele não diga isso nas entrevistas coletivas, é óbvio, ele é amigo pessoal do Tite, ele jamais vai dizer isso. Mas a gente sabe, o Tite não deixou nada, nenhuma boa herança, nada para o técnico Felipe Luiz. Ele chegou diante de muitos desfalques, o time muito bagunçado, e mesmo assim está fazendo o time jogar um bom futebol. E é por isso que eu falo que o futuro é promissor. Se o Felipe Luiz consegue fazer um bom trabalho diante dessas adversidades, imagina fazendo uma pré-temporada, participando da montagem do elenco, indicando, falando qual tipo de jogador ele quer, com quais características. O futuro é muito promissor. Então, por isso que eu falo, é impossível o rubro-negro, o torcedor do Flamengo, não ficar animado com o Felipe Luiz para 2025. Mas 2025 a gente debate depois, vamos falar do agora, do primeiro tempo avassalador. As melhores jogadas do Flamengo saindo pela direita e novamente o Wesley jogando muita bola, fazendo boas jogadas ali com o Gerson. Ele e o Gerson estão se entendendo muito bem, não só fora de campo, a gente pôde ver recentemente os dois pescando juntos, tirando onda lá nas redes sociais, mas dentro de campo os dois têm feito uma tabelinha de sucesso pelo lado direito do Flamengo. Gostei do Everton Araújo no primeiro tempo, gostei do Nico de la Cruz, que voltou a ser titular depois de muito tempo, gostei do Gerson, repito, falei bem aqui, falo novamente. O Michael começou mal, mas depois ele acordou no jogo, deu uma engrenada, tanto é que fez 2 gols no primeiro tempo, foi bem. Gostei da movimentação do Gonzalo Plata, ele que foi titular na vaga do Gabigol, tal como informamos nas outras redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Gostei do Léo Ortiz, não só por conta do gol que ele fez, inclusive foi o primeiro gol dele, e o gol foi muito bonito. Embora tenha sido de cabeça, mas foi uma jogada muito complicada de cabeça, e ele conseguiu, entre aspas, salvar o cruzamento do escanteio do Nico de la Cruz e fez o primeiro gol. Michael foi o autor dos 2 outros gols, aproveitando jogada, enfim. Gostei do Flamengo. O primeiro tempo do Flamengo foi maravilhoso, avassalador. E aí veio o segundo tempo. O time voltou muito mal. Acho que o Internacional fez alguns... O Roger Machado não fez mudança de jogador, substituição, mas fez ajustes táticos. Ajustes esses que deram certo e acabou neutralizando o Flamengo. Eu acho até que o Flamengo voltou com uma certa, digamos assim, displicência por conta da boa vantagem no placar de 3-0. O técnico Felipe Luiz demorou a mexer, mas eu acho que assim também não tinha muita pressa. Ele botou o Alcaraz no lugar do Nico de la Cruz, que era um jogador que fisicamente falando estava sentindo um pouco, não deixando a desejar, porque ele estava há muito tempo inativo. E aos 42 do segundo tempo ele acabou botando o Gabigol no lugar do Bruno Henrique. Não gostei do jogo do Bruno Henrique, assim, de maneira geral. Primeiro tempo ele fez boas movimentações, mas levando todo o tempo que ele ficou em campo em consideração,
Não gostei do Bruno Henrique, acho que ele rende muito mais aberto pela ponta e não jogando como um falso 9, função que ele fez nesse domingo diante do Internacional.